Atenção, galera, todos conectados? Mais um T-Live 6 com Magno Brasil e companhia. Solta o som! Boa noite, Poliana. Boa noite, galera. Opa, consegui agora. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, Magno Brasil, professor, diretor e fundador das Escolas Visuarte, minha assistente Aline, minha assistente Poliana. Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma live aqui na fanpage das Escolas Visuarte. Nossa, Magno, mas quanto livro, que legal! Então, na verdade a nossa live de hoje vai ser uma live muito pessoal, muito bacana. Nós vamos falar sobre o totem. O totem, você sabe o que é totem? Não. Você já ouviu falar dessa palavra? O totem é assim, dentro do xamanismo, totem seria seria um objeto, algo que você estabelece uma relação quase mística, energética. É extremamente importante. Não é só algo que você gosta, mas algo no qual você tem uma relação muito profunda. E eu vou falar de alguns dos meus totens, né? Então eu trouxe aqui alguns desses totens, vou explicar o que eles são e o que eles representam. E inauguramos a nossa live de hoje com um somzinho muito bacana, com Easy Listening. O que é o Easy Listening? Easy Listening seria música instrumental, né, de maestros, né, maestros que na verdade utilizam instrumentos sinfônicos com instrumentos modernos, eletrônicos, instrumentos de rock e fazem arranjos para músicas de conteúdo popular. Nós temos vários maestros que representam o Easy Listening: Frank Purcell, Paul Moriarty, Richard Alden, Billy Vaughan e por aí. E como o assunto hoje é, no caso, totem, então resolvemos trabalhar com esse tipo de som, certo? Sim. E, lógico, você vai perguntar assim, o que faz uma pessoa que curte rock, de repente, curtir esse tipo de som? Ora, os bons roqueiros, na verdade, eles são o quê? Eles são apreciadores da música. Da música, grandes instrumentistas, né? Então, aqui na nossa live, a gente não fala apenas do universo nerd, de quadrinhos, de rock, falamos sobre vários assuntos, certo? Nós temos recebido muitas mensagens. Na próxima live nós vamos comentar algumas das mensagens, né, que nós temos recebido, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, tá? Mas hoje vamos falar um pouco disso daqui, tá? Aline, você gostaria de selecionar algum desses pra gente aí começar? Eu quero começar com esse aqui. Tá, vamos lá. O Mundo em que Vivemos. O que significa isso aqui? Eu sempre ficava vendo esses livros aqui nas coisas dele. Desde criança eu mexo nesses livros, né? Eu sei a história de alguns, mas eu gosto da história desse daí. Tá. Isso aqui é o Mundo que Vivemos. Isso aqui eu li quando era criança, quando era garoto. É um livro, né? Eu vim de uma família de artista, meu pai é artista, né? E também uma pessoa que sempre estimulou o conhecimento, né? Pra gente. E eu abri os olhos vendo filmes, cinema, quadrinhos. E qual criança que não gosta de dinossauro? E esse livro aqui é um livro que fala sobre o quê? Fala sobre... É um livro que fala sobre evolucionismo, né? Darwinismo. Então, e para mim foi muito importante ler sobre a formação da Terra, tudo. Mas o mais importante era isso daqui. As ilustrações que vinham com dinossauros. Deixa eu pegar uma aqui que eu acho muito legal, que tem um Tiranossauro Rex. Eram ilustrações, tá vendo? Imensas. Eu ficava vendo isso daqui quando era garoto e me imaginava nesse lugar, tá vendo? Olha que legal. Olha que bacana. Vira um pouquinho mais.
muito legal, hein? Não, fantástico. E de repente, para mim, né, que curtia quadrinhos de aventura, de super-herói, e assistia filmes de ficção científica, isso foi uma coisa fantástica. Isso para mim é um totem. Eu guardo isso aqui com o maior carinho, foi muito importante para mim quando era garoto, não só pelas ilustrações, mas pelo conhecimento que me proporcionou. Então, isso daqui, pessoal, foi incrível. Aliás, isso aqui eram 2 volumes, foi lançado pela editora Abril, né? Esse aqui, tio. Esse aqui, tá. Esse daqui, bom, isso aqui é muito, pessoal. Olha o que tá escrito aqui. O Trabuquinho, 1987. Olha que legal. Sabe o que significa isso daqui? O quê? O Trabuquinho, na verdade, foi o jornal que eu publiquei. Era um Mas eu jornal. gostava naquele dia, né, na outra live. Exatamente. Que eu comecei minha carreira de artista fazendo tiras em quadrinhos. E esse jornalzinho, o Trabuquinho, esse jornal era um jornal infantil, isso, que eu ilustrava e tinha páginas e quadrinhos, conteúdo, informação, passatempo. Ó, tinha até uma aprenda a desenhar aqui. E você que fazia todos esses. Olha Os aqui personagens. os personagens que a gente Isso. viu até uma das lives passadas. Eu mandei encadernar todos, ó, que são histórias em quadrinhos que eu fazia, né? E fazia tudo, fazia desde a parte de diagramação, Esse desenho aqui é seu também, né? tudo meu. E nessa época você não tinha computador, era tudo feito manualmente. Inclusive essa letra aqui foi feita manualmente. Nós tínhamos cartelas para fazer essas letras, essas fontes que você aplicava. Nossa, que interessante. Isso aqui saía semanalmente. O que eu fazia? Eu produzia esse jornalzinho, vendia publicidade, ia nas empresas, vendia publicidade, e depois esse jornal ele era encartado. Encartar quer dizer colocar. Ele era colocado em vários jornais. As pessoas mandavam desenhos. Sim, eles mandavam fotos, desenhos. E isso aqui foi encartado em vários jornais do interior de São Paulo. Aqui, por exemplo, ó, tá como o Jornal de Limeira, na cidade de Limeira. Mas tinha também Jornal de Rio Claro, Araras, Jundiaí, Ourinhos. Então, eu publiquei em vários jornais. Olha aqui, desaparecimento no Triângulo das Bermudas, né? Eu fazia algumas matérias que eu gostava muito desses assuntos de OVNI, de universos paralelos, né? Sociedades secretas. Então eu aproveitava e colocava algumas dessas matérias que eu lia muito. Ó. Sobre o número 13, que inclusive semana passada fizemos uma live falando sobre isso. Então tudo isso aqui eu desenhava e era um trabalho assim, isso aqui era um trabalho que exigia uma energia. Eu tinha que fazer todo o conteúdo em 3 dias, porque depois eu tinha que viajar de ônibus e ir em cada jornal, levar para ser impresso e encartado, né? Mas foi muito bacana. E com esse material aqui, Aline, você quer ver, tem até acho que no finalzinho, uma matéria comigo, uma entrevista comigo que o jornal fez. Aí o que aconteceu? Eu montei, olha aqui, ó. Esse sou eu, uma matéria que eles fizeram. Mandei encadernar o Trabuquinho como se fosse um livro, e com esse material eu vim para São Paulo como meu portfólio. E aqui em São Paulo eu comecei minha carreira mostrando isso daqui para vários estúdios de ilustração, de animação, de quadrinhos. Sim. Foi quando eu conheci meu grande mestre Rui Perotti e fui trabalhar no seu estúdio, a Signo Arte, né? Então isso aqui também, como você falou, sempre via isso quando era Criança, aqui sempre vi. Alguns desses materiais estão aqui Comecei na aqui escola. também, né? Isso, Mancha Negra. O que é esse Mancha Negra aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é uma revista em quadrinhos. A gente chamava de gibi, a revista em quadrinhos. Esse aqui, essa revista é de 70, acho que é de 73, 74. Deixa eu ver se tá aqui atrás. O ano que meus pais nasceram. Então. Esses dias mesmo. Foi ontem mesmo. Ontem mesmo. É que pra mim é importante, sabe por quê? Porque essa revista aqui foi uma das primeiras revistas em quadrinhos que eu li, quando eu aprendi a ler, né? E assim, pra mim, eu era criança, estava naquela fase de descoberta, então era muito bacana ler esses quadrinhos da Disney. Olha como eram os gibis dessa época.
Gibi é o termo que a gente chamava essas revistinhas. Então elas eram um papel bem barato, uma espécie de papel, a gente chamava papel jornal, né? E as cores eram bem chapadas, não são como hoje, né? As impressões, não eram como as de hoje. Mas pra gente isso aqui tinha um valor muito grande. E essa revista ela é interessante também porque na equipe que produzia, porque na verdade eu só fui descobrir depois que essa história toda foi feita por brasileiros. Nossa. Essa revista feita inteirinha por brasileiros, era um estúdio que existia aqui no Brasil só para cuidar dos quadrinhos Disney, que era um estúdio que ficou conhecido como Abril Jovem, então tinha muitos talentos. E o meu mestre, o Perotti, foi um dos diretores de arte, exatamente. Inclusive deve ter o nome dele aqui atrás. Que ligação, né? Exatamente. A minha história é cheia dessas coincidências, né? Que não estou vendo o nome aqui atrás. A Primágio Mantove, que é um outro grande artista que eu conheci pessoalmente. Então, enfim, grandes nomes dos quadrinhos trabalharam nesse estúdio, né? Abril Jovem. Então, bacana, né? Vamos ver qual mais desses objetos aqui que a gente pode mencionar. Tá, deixa eu falar desse daqui, que eu preciso falar. A Garra Cinzenta, pessoal. A Garra Cinzenta, isso aqui na verdade é uma edição encadernada, que foi lançada pela editora Conrad. Mas isso daqui é uma história em quadrinhos brasileira. Acho que foi uma das primeiras histórias em quadrinhos brasileiras de aventura. Olha os quadrinhos aqui. Foi feita por Renato Silva. Então, Os traços. Olha que legal. uma das primeiras histórias em quadrinhos da publicado em aventura. 1937. 37. Quer dizer, aqui no Brasil também a gente estava tendo a nossa revolução dos quadrinhos, né? E é fantástico. Quando eu descobri a Garra Cinzenta a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Quando eu li numa edição que saiu especial, depois eu acabei perdendo com o tempo. Aí eu soube dessa edição pela Conrad e acabei adquirindo, porque para mim foi muito, muito importante, né? E como documento do quadrinho nacional, né? Deixa eu ver assim. Esse aqui também, né? Esse aqui é uma coleção que eu comecei agora, os anos de ouro do Mickey, da Abril. Por que isso aqui é especial? Não é? Na verdade, é o conteúdo dessa coleção que para mim é muito importante, porque eu tive a oportunidade de ver aqui as primeiras tiras em quadrinhos do Mickey, aonde o próprio Walt Disney fazia os roteiros. E desenhado inclusive pelo Ub Iwerks, foi o primeiro colaborador do Disney. O Ub Iwerks foi o grande parceiro do Disney que ajudou a definir o Mickey Mouse. Então para mim essa coleção está sendo muito importante, porque não deixa de ser um resgate. Né? Exato. Nostalgia. E eu gosto muito do Walt Disney. Tem até o livro dele Então, aqui, né? falando do Walt Disney, eu comprei esse livro aqui do Neil Gaiman, Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana. É a história do Walt Disney. É um livro muito bom, foi uma leitura muito prazerosa. E é legal que esse livro aqui, ele não... Na verdade, ele faz uma leitura do Walt Disney meio que imparcial, mostrando ele como um ser humano, que tinha muitas qualidades e seus defeitos também. Sim. Mas, acima de tudo, ele era um sonhador. O Walt Disney, acima de tudo, é um sonhador. Para mim, ele é um mito e é uma referência. Ele era obstinado, ele sabia exatamente, motivo. Quantas dificuldades eu já passei na minha vida em nome de tudo isso, dessa paixão para construir essa escola. Não é fácil viver de arte. Exato, ainda mais no Brasil. Eu ia falar isso agora, principalmente no Brasil. Exato. Então, lendo isso daqui, a gente acaba buscando essa energia que nos renova no dia a dia. Mas é muito bom para quem quer aprender um pouco sobre esse universo que é a Disney e até um pouco sobre o próprio mercado americano de animação, HQ. Sim. Tem que conhecer Explica um pouco do bastante, Disney, né? Esse aqui também tem a ver com cinema, né? Então, esse aqui é um livro que eu ganhei de presente. Os Irmãos Lumière. Você sabe quem são os Irmãos Lumière? Não. Os Irmãos Lumière, na verdade, eles foram franceses. Eles criaram o cinematógrafo, que foi o primeiro projetor de cinema do mundo. Eles são considerados os pais da invenção do cinema, né? E assim, eu ganhei isso daqui de um amigo meu, um artista plástico, Cássio Padovani, que trabalhou um bom tempo comigo quando eu comecei a escola, foi meu primeiro grande parceiro. E eu achei bacana esse presente que ele me deu, porque o cinema sempre foi muito importante na minha vida. Sim. Eu sou apaixonado por quadrinhos, por cinema, por animação. Aí ele me deu esse livro
E é interessante você lendo isso daqui, que quando o cinema nasceu, isso que é bacana, foi uma, vamos dizer assim, os irmãos Lumière estavam dentro de um espírito do tempo, porque ao mesmo tempo que os Lumière estavam fazendo suas experiências semelhantes estavam sendo feitas na Alemanha. Nos Estados Unidos, por exemplo, parece que já existia um aparelho que era o cinetoscópio do Thomas Alva Edison. Então, os americanos reivindicam para si a invenção do cinema, enquanto os franceses dizem que eles que inventaram. Mais ou menos como a questão do Santos Dumont com os irmãos Wright, enfim. Então, eram coisas que estavam acontecendo na mesma época. Só que os irmãos Lumière, a diferença do cinematógrafo é que ele usava um sistema de cruz de malta. Então, ele puxava os fotogramas e projetava isso numa tela, enquanto que o do Thomas Edison, você tinha que enxergar através de um visor. Essa é a diferença. Sim. Então, tá, vamos falar do Gil Evergreen, que ele já chamou a atenção, né? Então vamos lá, Gil Evergreen. Gil Evergreen foi um dos grandes ilustradores de pin-ups. As pin-ups eram essas ilustrações aqui de mulheres bonitas, formosas, sensuais. Durante muito tempo nos Estados Unidos, isso aqui foi uma arte assim, tá vendo? Uma arte que foi muito... É lindo, meu Deus, eu adoro. E é mó legal, tem mulheres que até hoje se vestem, né? Exatamente. Fazem esse estilo pin-up, existe reuniões. Se tornou uma cultura, né? Pin-up é uma coisa incrível, né? Eu adoro desenhos de pin-ups. E Gil Evergreen foi um dos grandes ilustradores. Tudo isso aqui, pessoal, era feito no pincel, viu? Isso aqui não é Photoshop, não é Painter, não é nada. Isso aqui é pincel mesmo, tinta. E olha... A qualidade do desenho, né? A luz e sombra. A ilustração de pin-ups, com o tempo ela acabou se extinguindo, porque com o advento da fotografia, né, os grandes fotógrafos foi melhorando a qualidade fotográfica, a foto colorida, então, né, tá aqui, ó, já falei do Gil Evergreen. Então, se for um livro que eu comprei numa Bienal, acho que você estava comigo, né, me ajudou a escolher, então para mim é importante, acabou se tornando um toque, porque eu sempre gostei. Eu sempre tinha visto as ilustrações de Evergreen, mas nunca tinha uma coleção. Então, para mim foi muito importante, né? Bom, nós temos mais coisas aqui, né? Vamos ver se a gente consegue falar de todos eles. Porque já tem aqueles ali também, né? Isso, porque comentaram, inclusive, fizeram vários comentários aqui na nossa live. A gente não só desenha, a gente passa muito conhecimento também, é isso que é legal, né? Sim, essa é a ideia, né? Essa é a ideia, e é por isso que eu gosto de ir nas minhas aulas, comentar com os alunos, curtir um som, sim, passar informação. Tudo isso a gente tem na aula, na sala de aula, né? Tá, deixa eu mostrar esse daqui. O livro do misterioso desconhecido. Eu gosto desse livro. Robert Charroux. Isso aqui, esse Robert Charroux, na verdade, ele faz parte de um grupo de escritores que foram muito famosos durante a década de 60, 70, até meados de 80. Eles trabalhavam com um assunto chamado realismo fantástico. O que seria isso? São teorias de que há muito mais na nossa história, pré-história, do que a história tradicional mostra. Então eles abordavam, por exemplo, tem muitas fotos. Egípcio. Falavam sobre Atlântida, Ágata, a sociedade subterrânea. Um dos assuntos que eu mais gosto. Então ele foi um dos expoentes desse tipo de... Fotografias, muito legal, né? Sim, OVNI, falava muito de OVNI, UFO. Eu adorava, Robert Charroux fez parte da minha adolescência, eu li muito livro. É porque você caçava OVNI, né? Eu tive um grupo, né? Eu cheguei a formar um grupo de ufologia que a gente, né, acabava indo atrás de UFO, tudo. Então foi muito legal. E esse livro aqui do Misterioso cheira livro antigo. Esse livro é... Muito bom. Tá. Vamos lá. Aqui é a Marvel, da mesma maneira que tem a história do Disney. Eu comprei esse livro aqui recentemente. Marvel Comics, a história secreta. Também é fantástico. Para quem ama quadrinhos, isso aqui na verdade, não é só a história da Marvel, é a história do quadrinho americano, né? Sim. Da ascensão do estilo super-heróis. E, lógico, é uma homenagem ao grande Stan Lee, que é um mestre criador da Marvel, que é outra figura que eu admiro muito, né? Então aqui você conhece bem os bastidores do que foi a criação da Marvel, desde aquela pequena editora chamada Timely Comics, até se tornar gigante do mundo dos super-heróis. Sim. E a revolução que o Stan Lee fez, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas se não fosse pelo Stan Lee, o gênero super-herói já teria deixado de existir faz tempo.
Porque a DC é muito mais antiga, mas chegou num ponto que os super-heróis já estavam... Não renovava mais. E ele chegou com o quê? Com ideias novas. De repente, dramas, né? Os super-heróis têm dramas. Tinham vida fora do heroísmo. Exatamente. Né? Eles eram mais passionais. Conflitos. E outra coisa, o Stan Lee, ele adicionou um elemento muito importante na origem do super-herói, que foi o fator mutante. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer para criar herói. Como que é criar herói? Radiação, eletricidade. De repente ele criou o fator mutante. Quer dizer, o personagem já nasce com um fator que genético, é uma mutação que dá os poderes para ele. Bom, vamos lá, o que mais nós temos aqui? Bom, falando dos super-heróis, é Jim Lee. Jim Lee não tem nem o que falar, é um dos ícones dos quadrinhos americanos atuais. É um ou outro também que renovou o estilo de se desenhar quadrinhos de heróis. Ele fez quadrinhos para Marvel, para DC, e esse livro é fantástico. O Jim Lee é um grande ilustrador. Que são alguns trabalhos do Jim Lee. O Jim Lee, ele fez parte daquela geração que renovou, olha isso, os quadrinhos de heróis. Sim. Ele, o Ice Portácio, Todd McFarlane e tantos outros, né? Na década de 90, com o advento da Image Comics também. Então, é um estilo muito bacana. É um estilo de desenho que definiu como se desenha heróis hoje. Foi uma grande revelação para a época, né? Então, quando eu vi esse livro, lógico que imediatamente... adquirimos na hora. Não tem nem o que falar, né? E alguns desses materiais, principalmente esses desenhos do Gil Evergreen, do Jim Lee, estão aqui na biblioteca da escola para consulta dos alunos. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui nessa live. Tá, vamos lá. O Flash Gordon. Tá, isso aqui. Ó. Isso aqui, não tenho o que falar. Flash Gordon foi um presente que eu ganhei do meu pai quando eu era garoto, tinha 13 anos. Esse aqui é um volume, é uma coleção raríssima. Não tem mais hoje, se procurar na internet, vale uma nota. Isso, é uma coleção raríssima. Foi publicada pela editora Brasil América, que foi a maior editora de quadrinhos no Brasil. 1979. Foi quando eu fiz 13 anos e ganhei do meu pai. Então aqui você tem os trabalhos do Alex Raymond com o Flash Gordon, que foi um personagem de quadrinhos que não era super-herói, porque o quadrinho americano, no seu começo, ele tinha vários estilos. Tinha estilos de ficção científica, de cowboy. O super-herói era mais um estilo entre tantos. Cowboy é o Tex, não é? Mas o Tex é italiano. Italiano. Né? Os italianos renovaram, inclusive, o quadrinho de cowboy. Mas os americanos fizeram muitos quadrinhos disso. Sim. Tem um, inclusive, que foi feito um filme, que é o Cavaleiro Solitário, que tem um índio ao lado dele, tonto, né? Que também foi um quadrinho de cowboy. E ao mesmo tempo, além desse daqui, nós temos o Jim das Selvas, que também é do Alex Raymond, que era um personagem de aventura. Também esse livro também é da editora Brasil América. E o Jim das Selvas... Mostra a capa dele? Foi um personagem de aventura, ele vivia nas selvas da Índia. Que legal. Então, para você ver como que o quadrinho americano ele era rico, não era só super-herói. Então ele tinha muita coisa. E o Alex Raymond é considerado um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos. Foi referência para muitos ilustradores, inclusive para mim. Sim. Olha que legal. E por falar em gibi, aqui está, gibi. Isso aqui é antiguíssimo. O termo gibi vem disso daqui, ó, desse nome aqui, gibi, que era publicado pela editora Rio Gráfica e Editora. Que legal, né? Essa Rio Gráfica a gente chama todos de gibi hoje, né? Por causa do gibi. Né? Então, como era uma revista que publicava várias histórias em quadrinhos, veja que nesse daqui tem até o Charlie Brown, o Snoopy. Mas tinha o Tarzan, tá vendo? Ó, vinha vários personagens nessa. O quadrinho do Tarzan, que legal. Ele era publicado como se fosse um jornal. Existia história em quadrinho do Tarzan? Sim, sim. Pra mim só tinha filme ou tipo livro mesmo dele. Não, o Tarzan foi um personagem de quadrinhos desenhado pelo Howard Foster, Bruce Manning, vários artistas, e era fantástico.
Brick Bradford também é um personagem da época, era um personagem de aventura e ficção científica. Tá vendo? Então você tinha aqui vários personagens, o Popeye também, Recruta Zero. Então isso aqui saía semanalmente, então você ia nas bancas atrás do gibi. E aí depois, quando começou a publicar revistas em quadrinhos pequenas, a gente passou a chamar de gibi. Agora, vocês querem ver uma coisa irônica? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou contar a história do gibi aqui mais com calma, uma live só pra falar da história do gibi, tá? Porque o gibi foi uma revista, não é bem revista, é um semanário. Sim. Ou um suplemento que a RGR, Rio Gráfica Editora, lançou para competir com um outro que chamava-se, acho que Mirim. Tinha um outro chamado Mirim que era dessa Ebal, Editora Brasil América. Sim. E a Rio Gráfica Editora então criou o gibi para competir com o Mirim. E, lógico, o gibi acabou se tornando mais conhecido. Porque era de quem? Do Rui Berotti. Roberto Marinho. Roberto Marinho. Olha que coisa! A palavra gibi, de certa forma, foi contribuição do Roberto Marinho, né? O dono da Organizações Globo e tudo mais. Porque a Rio Gráfica Editora atualmente é a Editora Globo. Era da família Marinho. Coisa maluca, né? Interessante, né? Sim. Muito maluco, né? Muito legal. Pra você ver. Aqui nós temos, lógico, dentro desse... Clássico, né? Aqui é o Conan, que eu adorava quando era adolescente. Meu tio tem a coleção do Conan. Tem os 100 primeiros números editados no Brasil. Era maravilhoso, porque ele era assim, preto e branco mesmo, de um grande desenhista chamado João Buscema. Para mim, um dos maiores desenhistas da Marvel. E esse Conan era publicado pela Marvel. Sim. Mas o Conan é baseado num personagem criado por um escritor chamado Robert E. Howard. É baseado numa série de livros, né? Sim. Mas é fantástico. E o Conan, as histórias em quadrinhos do Conan me influenciaram muito nas ideias que eu passei a desenvolver para as minhas histórias em quadrinhos. Aqui eu tenho um outro personagem também, Fantasma, também da Rio Gráfica Editora. O Fantasma foi um personagem muito conhecido, criado pelo Lee Falk. Então, também foi sempre muito... P&B, né? Sempre P&B. Nessa época, os quadrinhos, o sistema de impressão, ele não permitia grandes experimentações com cor como é hoje. Porque era tudo muito manual, você não tinha o computador, a edição digital como nós temos hoje. Impressora. Exatamente. Bom, dentro disso aqui, pra gente dar um apanhado geral, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho, falando um pouco do quadrinho nacional, vamos falar do brasileiro. Isso aqui é um livro que para mim é muito importante. Isso aqui na minha infância e adolescência foi meu primeiro professor de desenho, foi esse livro aqui, que eu ganhei de presente do meu pai, que eu queria aprender a desenhar. Na época não existia escola de desenho, tanto que eu criei a minha pensando nisso, né? Na minha contribuição para uma nova geração. E que contribuição você deu, hein? Quantos alunos já não passaram na nossa escola? Hoje estão no mercado. Trabalhando, né? Tem uma paixão, né? Eu, na verdade, ia compartilhar isso daqui. Esse livro é de Jaime Cortez, um grande ilustrador brasileiro, e ele reuniu nesse livro chamado A Técnica do Desenho, ele reuniu grandes nomes do quadrinho brasileiro da época. Inclusive o próprio Maurício Souza, que estava em início de carreira, participou desse livro. Então aqui é tudo desenho de brasileiro, gente. Porque o Brasil nessa época era muito conhecido e valorizado, principalmente pelos seus quadrinhos de terror. E Jaime Cortez foi um dos que mais contribuiu para os quadrinhos de terror no Brasil. Então é isso daqui, ó. Então, para mim isso aqui foi muito importante. Legal, muito interessante. Quantas horas eu passei vendo esse livro, Desenhando. sentado, desenhando, procurando reproduzir algumas páginas. Muito legal. Bom, aqui para falar um pouco, né, que não tem só livro de quadrinhos. Esse aqui, The Moody Blues. Isso aqui, na verdade, é um livro e encarte com CDs. É uma coletânea de uma grande banda de rock chamada Moody Blues. Foi uma banda de rock progressivo que inovou muito no rock por também utilizar
de instrumentos, orquestração sinfônica. Então tem um trabalho fantástico, são músicos assim. E eu, assim, fiquei muito feliz quando encontrei esse livro que contava a história, tá tudo em inglês, né, mas contava a história do Moody Blues e tinha alguns CDs com uma coletânea que fazia uma retrospectiva geral da carreira deles, desde o comecinho até a fase atual, e comprei numa época ainda que não era como hoje, você não tinha os recursos que você tem hoje para baixar música pela internet. Gente, por incrível que pareça, antes não dava para baixar música, você tinha que comprar o CD. Você gostava de uma música da banda, você tinha que comprar o CD inteiro para você ouvir aquela única música que você gostou. Você era obrigado a comprar o CD. E eu achei interessante, isso aqui para mim é importante, porque o Moody Blues não é como outras bandas bem conhecidas, como você tem Rolling Stones, Black Sabbath, Pink Floyd, Yes. Não é uma banda tão conhecida, mas para quem é apaixonado por música, como eu que adoro rock, né, gosta de descobrir essas coisas, então eu cheguei lá numa loja, tava lá, falei, não acredito. Então o Napster, que foi o primeiro programa usado para baixar MP3, estava começando, então para mim foi excelente, né? Bom, vamos lá, pessoal, mais algumas coisas aqui. Isso aqui, Naves Espaciais em 2000 a 2100, de Stuart Colley, é um livro que eu comprei. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, estava começando a trabalhar aqui em São Paulo, e havia antes dessas grandes comics shop que nós temos hoje, havia uma pequena loja que eu entrei, que vendia quadrinhos, e encontrei esse livro. E eu sempre gostei de ficção científica, e estava fazendo o meu projeto com os meus personagens, que eu queria lançar em forma de álbum de quadrinhos, precisava de referência para a nave espacial. Você comprou ele. Aí comprei ele. E os alunos usam também como referência. Sim, a gente usa esse livro como referência aqui na escola. É interessante que esses desenhos são desenhos mesmo. Numa época que você não tinha recurso digital, era tudo feito no pincel, gente. Desenhado mesmo. Olha que interessante. É legal que tem ele cortado ao meio, né? Isso aqui na verdade ele falava sobre as naves como se elas realmente existissem. Porque o Stuart Colley não é o autor. São vários desenhistas. O Stuart Colley seria um almirante, que foi um dos primeiros almirantes dessa época, de 2100, um dos primeiros almirantes, uma frota, tal. Então é como se esse livro realmente fosse algo real, muito especial para mim. Você sabe por quê, né, Aline? Sim, tio. Conta a história, Aline. Esse aqui você ganhou, né, do seu mestre. Foi um dos primeiros livros. Meu mestre animação. Eu ganhei do meu mestre Rui Perotti um pouco antes dele morrer. Ele faleceu, ele fez uma visita para mim, lá na nossa escola em Piracicaba. Ele estava perda muito triste. Foi. Ele estava desenvolvendo um projeto de um curso de animação e me deu de presente esse livro que tem um estilo que estava sendo muito adotado na Disney na época. É verdade. É o período da Pequena Sereia, tudo mais, né? Então o estilo de animação da Disney estava sofrendo mudanças. Ele me deu isso como contribuição para a nossa biblioteca e tudo mais, né? E uns 2, 3 meses depois ele veio a falecer, né? Então eu tenho muito carinho por esse livro aqui do Christopher Hart. Bom, e lógico, tem o Akira também que eu comprei recentemente. O Akira para mim é importante porque é um dos melhores mangás que eu já li. Então não tem nem o que falar. Se você quer saber sobre Akira, tem que ler. Então é fantástico, né? Do Katsuhiro Otomo. Então para mim é incrível. Olha que legal. Muito interessante, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam de repente compartilharem essa energia, né? Por isso, você entendeu porque eu falei que é totem? Porque não é só um simples objeto, um simples livro, eles guardam uma energia, algo tem a ver assim. com o que você é também, né? Ajudaram a definir o que eu sou, né? Eles deram todos esses objetos aqui deram uma contribuição muito importante. Eles são a minha riqueza. Isso aqui para mim poderia estar numa caixa forte, né? Então, de repente, poderia estar até numa conta bancária, porque isso aqui para mim é algo tão valioso quanto dinheiro. Até mais, porque isso aqui é conhecimento, isso aqui é uma energia, tem uma história. E isso aqui é apenas parte, hein? Eu tenho que fazer uma trilogia. Tem 1, 2 e 3. Muitos livros, bolos de livros. Temos. E nós vamos, na próxima live, nós vamos contar a história dos super-heróis. E eu vou desenhar o meu super-herói preferido, mas não vou falar aqui quem é. Vocês vão ter que saber. Vão ter que assistir a live para saber. Vamos contar a história dos super-heróis. E lógico, só vou dar uma dica. O meu super-herói preferido é da Marvel. Tinha que ser da Marvel.
O pessoal A te gente nem gosta. percebe que você vai meio que pro lado da Marvel, né? Bom, mas Nem enfim. dá pra perceber. Ninguém percebeu que ele gosta da Marvel mesmo, né? Mas então, Fã da Marvel. e se você gosta disso, se você é apaixonado por isso, venha aqui visitar a gente na nossa escola, Vamos né? conversar Pessoal, venha sobre- conversar. Ó, já deram um chute aqui falando que é o Goku. O quê? O Goku. Já chutaram, já. Quem que é o Goku? Não, eu acho que seu o personagem- preferido é o Goku. Ah, tá. Não, eu também gosto, mas, pessoal, olha, admiro o Goku e tudo mais, mas Akira é Akira, pessoal. Mangá pra mim é Akira, não tem o que falar. Isso aqui pra mim é... E anime, Speed Racer, que nós já falamos aqui sobre uma live, né? Mas, você que gosta, pode ser do Goku, do Akira, Do Batman, igual do falaram aqui. Batman, né? Vem aqui nos visitar. A nossa escola em São Paulo fica no bairro do Belenzinho, próximo da estação Belém do metrô, certo? Entra no nosso site escolasvisuartes.com.br. Temos também a escola na cidade de Piracicaba, onde nós começamos no interior de São Paulo. Sim. E o curso online, Pra visuarteonline.com.br. você que está em qualquer lugar do Brasil poder desenhar com a gente também, Com a gente né? e captar essa paixão, esse espírito, porque pra gente o desenho é apenas consequência, não é causa, não. Sim, Primeiro a com gente vai certeza. tratar dessa paixão pela arte, vamos injetar essa vitamina em você e depois Você vai desenho é desenhar como consequência, consequência. certo? Bom, e por falar em totem, deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá no momento das nossas Oba! musas, né? Eu quero que a Aline fale se ela tem algum objeto totem e a Polly também. Primeiro você, Aline. Bom, eu fiquei pensando bastante sobre o assunto, né? E eu por enquanto, eu acho que eu ainda estou construindo os meus totens, né? Eu estou, tipo, acho que é uma coisa que quando você está mais velho, né? É mais fácil você pensar no totem, que são coisas que relembram quando você era novo, jovem Sim, e tudo mais, faz né? sentido. Eu ainda estou na juventude, então eu tô Mas eu também tô. Eu tô construindo, então o meu totem tá ali, a minha coleção que eu estou fazendo de gibis e esse é o meu totem porque é a primeira coleção que eu faço com o meu próprio dinheiro, com o dinheiro do meu salário, que eu trabalho suado, né? E é a Com minha arte, hein? Com arte, Com arte, ainda. hein? Comprando arte com arte. É a minha coleção de gibis da Arlequina, que eu adoro ela. E por que a Arlequina? Mega fã. Por que não a Batgirl? Por que... Ah, eu me identifico bastante com ela, porque assim, ela é uma pessoa que não é má. Ela é boa, ela só é louca, entendeu? Eu acho isso legal, então eu me identifico bastante com isso. Mas Eu a não penso um pouco, Arlequina, não. peraí, a Arlequina, ela tem o Coringa, você tem que ter um Coringa pra ser Arlequina. Eu tenho Coringa. Se tem uma coisa que eu tenho, é um Coringa na minha vida, viu? Porque, ó, não vou nem começar a contar a história aqui. Mas eu me identifico bastante com ela, porque eu sou uma pessoa, assim, bem autêntica e ela é muito autêntica. Então, essa é a minha coleção, minha pequena coleção que eu estou fazendo. Eu tenho da Arlequina e do Esquadrão Suicida, que ela também faz parte, né? Tá lançando agora nas bancas, né? Todo mês eu compro, vou lá, feliz da vida, gastar meu dinheirinho com gibis. Fui até lá essa semana comprar esse daqui, cheguei lá, tinha lançado essa coleção nova, saí com a coleção nova, né? Porque eu não resisto. Todo meu E dinheiro tá agora nas começou bancas. uma nova Mais coleção. uma coleção, são 3 coleções agora. Esse de capa dura, da Arlequina e do Esquadrão Suicida. É mais ou menos assim, como eu, quando trabalhava com desenho. O dinheiro que entrava, eu gastava nisso que você Olha tá de vendo. perto aqui, que legal o desenho. E é legal, você tava falando do Jim Lee, é legal, porque aqui nesse gibi ela fala sobre os artistas da DC e ela tá sonhando e cada página ela está sendo desenhada por um artista diferente. E tem uma página que ela é desenhada pelo Jim Lee. Você não tem como o Jim Lee ter uma contribuição. E ela até fala, nossa, mas como vocês conseguiram o Jim Lee pra me desenhar? Essa aqui, ó, é essa página aqui, ó. Que legal. Do Jim Lee. Como vocês fizeram ele desenhar uma página do meu gibi? Porque ele é o cara, Ele é né? o cara, ele é o cara. Muito legal. Bom, e você, Poliana? Você tem algum totem? Então, deixa eu pegar aqui meu totem. Primeiro, tem que virar, né? Virar pra cá. Primeiro, o meu totem, na verdade, é igual a Aline falou, eu também tô construindo os meus totens e tudo mais. Por enquanto, depois de pensar muito, eu lembrei que eu tinha um guardado numa caixa lá no fundo do baú. E eu peço que vocês não se assustem com ele. Não, eu já assustei quando... Eu também assustei. Porque, meu ó, Deus do céu. esse totem, ele tem um sentimento
um valor, tipo, muito sentimental pra mim. Por quê? Quando eu era pequena, eu era neném, eu fiquei internada lá com uma infecção, tudo mais, que não vem ao caso. Mas uma enfermeira me deu esse boneco. Ele já tem 19 anos. 19 anos. Ele tá um pouquinho acabado. Um pouquinho acabado. Vou mostrar pra vocês. Não se assustem. Olha isso! Olha o Não, cabelo dele. mostra aí, Aline. Puxa, dá uma puxadinha no cabelo. Ele tá desfazendo o cabelo. Olha isso. Tá desfazendo o cabelo. Aqui ele tinha, no meio da barriga, ele tinha um negócio que ele gritava, sei lá, chorava, alguma coisa assim. Quando eu era criança, eu arranquei. É terrível. Eu arranquei. Uma criança, a criança vai chorar, não vai dar risada. Você nunca viu ele se mexendo à noite, não? Quando você vai se deitar, ele se mexendo lá. Você guarda ele numa caixa, a caixa começa a fazer barulho. Ele fica guardado na caixa exatamente pra gente não ver ele à noite. Porque, meu Deus do céu, eu caio da cama se eu ver isso aí. Saio correndo, dormindo. Não, é engraçado que, ó, ele é lindo. Nossa. Ó, Que bizarro. com a orelha toda ferrada, ó, careca atrás. Ele é bem velho, tem 19 Mas anos. Você ama muito ele, né, Polly? Nossa, ele é demais. E é um, Ele é é um Chuck. É um Chuck. Pior que o Chuck. Tá pior que o Chuck, mano. Eu prefiro o Chuck, se pá. Não, mas o boneco não é vivo. Mas um boneco que, tipo, ele pode sobrar só o braço. Mas eu vou ficar com ele eternamente na minha vida, porque ele tem um valor sentimental isso, muito pessoal, grande. É isso que caracteriza o totem. É algo que tem, para as outras pessoas pode não significar nada, mas para você ele tem um valor, tem uma identidade, você estabelece uma relação com ele. Então, pessoal, a nossa live de hoje foi sobre isso, mas na semana que vem estamos de volta. Na semana que vem o assunto será super-heróis. Eu vou desenhar o meu herói preferido, vai ser muito bacana. Vocês Eu que já nos falei da acompanharam. minha heroína preferida. Na verdade, ela não é uma heroína. Né? Bom, o meu é da Marvel, então... Eu gosto muito da Marvel, mas Então, engraçado que ela não é uma heroína, depende do ponto de vista, né? É, porque para as pessoas que ela gosta, ela é uma heroína, entendeu? Ela só não é pra quem ela não gosta. Simples assim, ela divide as coisas assim, eu te amo, eu te ajudo, não te amo é porrada. Então vem aqui, Polly, pra gente encerrar a nossa live de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês por compartilharem deste momento. Né? Agora vocês também vão construindo a sua relação com suas coisas, que são importantes para a formação do seu caráter, dos seus gostos. Né? Isso que é o mais importante, tá bom? Então vamos nos despedindo, ouvindo o Easy Listening do grande maestro francês Paul Moriarty, né? E eu vou dar tchau.